Então vejo isso que um princípio já de amadurecimento espiritual, um princípio já de entendimento da palavra, da busca pela água viva, da busca pelo conhecimento da verdade da vida. E nós vemos que às vezes está frio, às vezes está difícil, né? Mas a gente está cansado, mas mesmo assim a gente vê que as pessoas têm percebido. E na sexta-feira, Alexandre, quando você quiser sentar com nós, se é presbítero, pode você sentar, fique à vontade, tá certo? Amém? Na sexta-feira, eu vou até pedir para as pessoas que estavam aqui na sexta-feira, eu vou fazer a pergunta que eu fiz na sexta-feira para a igreja, mas quem estava aqui na sexta-feira não fala nada, deixa a igreja pensar um pouquinho na pergunta que eu fiz. E a pergunta que eu fiz está relativa a duas passagens na Bíblia. A primeira está lá em Gênesis e a outra também é Apocalipse. E nós vemos assim uma coisa bastante interessante, sabe, Mateus? Que se eu perguntasse hoje para a igreja, por que Deus, quando o homem pecou, desobedecendo ele, comendo daquele fruto, ele expulsou o homem do jardim do Éden, né? E colocou lá um anjo lá com uma espada na porta do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida. Isso, né? Foi isso que eu perguntei. Por que Deus expulsou o homem lá? O homem tinha a oportunidade de ter escolhido. Ele falou que era para comer de todas as árvores, podia comer de todas as árvores, sabe, Alexandre? Menos aquela uma lá que eles comeram. Mas ele não ia comer da árvore da vida. E nós vamos ver que a palavra lá vai falar o seguinte, sabe, que Deus aí fala assim, expulsou o homem para que ele também não coma da árvore da vida e viva eternamente. Aí a gente vai pensar uma coisa assim bastante interessante. Carlos, lê para mim aí o versículo que eu pedi para você ler. Presta atenção no versículo que ele vai ler, que está lá em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para que tenham direito o quê? Árvore da vida. A comer da árvore da vida. Então que coisa louca é essa? Deus expulsa Adão e Eva de lá para que eles não comam na árvore da vida. E agora ele vem fazer uma promessa para nós lá em Apocalipse que a gente vai comer da árvore da vida? Coisa doida, mas por quê? O que aconteceu com Adão então, que Adão não podia? E agora, por que nós temos o direito? Qual a diferença de nós pecadores para Adão? O que você acha? Qual é a diferença nossa, pecador? Eu pecador e a diferença do Adão pecador? O Adão não teve direito a comer da árvore da vida, foi expulso de lá. E por que eu vou ter direito? A chave, meus irmãos, está lá na palavra. E eu falei a respeito dela. Deus expulsou para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Por quê? Ele vivia eternamente em pecado. E não era isso que Deus queria. Não era isso que ele tinha preparado para o homem. Mas a palavra vai dizer lá em Apocalipse que nós não temos direito a comer a árvore da vida. Mas por quê? Porque Jesus veio e fez a obra redentora para salvar a minha e a sua alma. Porque ele veio para restaurar a aliança que tinha sido quebrada. Porque ele veio para falar assim, não, você não tinha direito a comer a árvore da vida, assim como o seu antepassado Adão foi expulso de lá, você também não tem direito. Porque você também é pecado. Mas não. Como Deus já tinha tudo escrito, a palavra vai dizer que
o nosso nome está escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. E que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, por isso que eu quero falar a respeito de 3 personagens bíblicos. O primeiro que eu quero falar sobre Abraão, desculpe. Primeiro que eu quero falar sobre Abraão. Abraão tinha uma promessa, recebeu uma promessa de Deus, conhecia Deus como? Não tinha ninguém, a Bíblia não vai mostrar ninguém falando para mim, sabe, irmã dele, que alguém foi lá e evangelizou Abraão. A Bíblia não vai falar. Não sei se a minha Bíblia é diferente, mas a minha Bíblia não fala que alguém foi lá e evangelizou Abraão. E tem um detalhe interessante: os pais deles eram idólatras. Mas o nome dele estava escrito no livro da vida. Estava lá, sabe? Quando procurar no último dia, quando Jesus voltar e falar assim, ó, deixa eu ver se o nome seu está no livro da vida. Está aqui, ó. Mateus, Abraão, não está escrito aqui no bem. É desse jeito. E Abraão tinha uma promessa, sabe, Flávio? E às vezes, como acontece na nossa vida, a promessa começa a demorar a acontecer. Nós sabemos a promessa começa a demorar. E a gente fica impaciente, a gente fica inseguro. Por quê? A gente quer que aconteça logo. Oh, Deus fez uma promessa para mim, Bruno. Não, vai acontecer. Mas a gente esquece que o tempo não é nosso, o tempo é dele. E que nós temos que fazer a nossa parte. Cruzar o braço? Não vai cruzar o braço não. Mas também não tem que ficar toda hora, sabe, Deus, a promessa que você fez para mim. Não precisa toda hora ficar lembrando Deus. A palavra vai dizer que Deus não é homem porque linda, nem filho do homem para que se arrependa, né? Ou é o contrário? Mas é mais ou menos isso. Está escrito lá. Então, a promessa existe na minha vida, eu tenho que esperar. É bom. Que às vezes a gente insiste em alguma coisa, sabe, irmão Edinho? Insiste em alguma coisa e Deus não atende o que já nós estamos querendo, que a gente está insistindo. Por quê? Porque eu consigo enxergar agora. Daqui 5 minutos eu não sei o que vai acontecer. Mas ele enxerga, ele sabe o que está escrito lá. Vamos falar a respeito do segundo homem, Jacó. O Abraão tinha tudo para não receber a bênção dele. Por quê? Não esperou. Deus tinha uma promessa para ele, chamou ele para fora da tenda e falou: tá vendo? Conta aqui, ó, as estrelas, se você puder, ou a areia do mar. Assim vai ser a sua descendência. Você sabe que você consegue contar? Você já parou para contar a estrela? Acho que você não consegue contar 50, a gente baralha, você não consegue contar mais nada. A areia, pegar um punhado de areia, você perde a paciência, porque a quantidade de grãozinho que tem naquele punhadinho que você pegou, naquela colher que você pegou, você já perde a paciência de contar. E Deus fez uma promessa para ele, mas ele não soube esperar. Não soube esperar. Aí vamos falar a respeito de Jacó. Jacó, ao que nós vemos e o que a história nos mostra, o que a gente lê na Bíblia, ele queria ser o primogênito a todo custo. A todo custo. Mas o que aconteceu com ele? Nós conhecemos a história. Ele foi o segundo a nascer. É gêmeos, mas é o segundo. Qual que é o mato? Quem que é o primeiro? Hã? O seu, quem que é o primeiro? É.
mas ela é mais velha que você. Deve obediência a ela. Tá? Estou brincando, viu? Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Foi falado aqui hoje que todo mundo é igual. Não tem ninguém melhor que ninguém. Mas assim, ele queria ser primogênito, a todo custo. Mas o máximo que ele conseguiu foi sair grudado no calcanhar do pão dele. O máximo que ele conseguiu foi sair. Por quê? Projeto de Deus. Projeto de Deus, Carlos, ninguém muda. Não adianta querer mudar, não adianta querer cortar a volta, não adianta querer se esconder. Projeto de Deus, ninguém muda. Mas só que Deus era por Jacó, não era por irmão dele. Aí Jacó fez o quê? Trapaceou. Aproveitou que o pai já não estava enxergando direito, irmão Pedro. O pai não estava enxergando direito, ele foi lá e colocou, como Isaú era meio peludinho assim, ele colocou lá uma pele de carneiro para ficar peludinho que nem o irmão. E o pai ia abençoar, passou a mão e o que era peludinho falou: é esse aqui. Abençoou a pessoa errada e não tinha volta. Por quê? Quando Deus abençoa, Ele não tira a bênção. Abençoou, está abençoado. Aí ele foi abençoado. Mas não é que ele fez isso daí sem a direção de Deus. Era o propósito de Deus que isso acontecesse. Mas nós vamos ver depois que eu falar a respeito do terceiro homem, nós vamos voltar daí cada um para a gente mostrar que Deus é bom. E eles estavam dentro do projeto de Deus, que eles faziam parte do projeto de Deus. Vamos falar a respeito do terceiro homem, Davi. Um pastorzinho, eu já fui chamado de pastorzinho várias vezes. Eu já fui chamado várias vezes de pastorzinho. Principalmente quando estão bravos comigo, eles falam: pastorzinho fragoso. Mas eu ficaria triste se não chamasse eu de pastor, porque quando fala que eu sou pastor, pastorzinho, está me diminuindo, está reconhecendo que eu sou realmente o pastor da igreja. Pior se ele falasse aquele louco e belo de cordeiro, aí seria bem pior. Aí eu ia ficar triste. Mas quando fala que eu sou pastor, que eu sou pastorzinho, ou aquele pastor, outro, não está reconhecendo. Mas havia aquele pastorzinho de ovelha, cabelinho vermelho, parecia um sanguinho de boi. Mas ele tinha um projeto na vida dele. Errou. Assim como os outros dois, ele também errou. Mas Deus tinha um projeto na vida dele. Fala demais agora. Quantas vezes a gente já errou? Quantas vezes a gente vai errar daqui para frente até o final da caminhada? Bastante. Mas se Deus tem um projeto na sua e na minha vida, mas pastor, como assim? Como que você pode afirmar que Deus tem um projeto na minha e na sua vida? Projeto meu. Você podia estar em qualquer outro lugar se Deus não tinha reservado você esse lugarzinho para você sentar hoje aqui. Você estaria em qualquer outro lugar. Mas como Deus tem um projeto na minha e na sua vida, calma quietinho. Você está aí de pé na porta aí, o irmão está sentado na outra porta lá. O pastor está aqui que está garilando. Mas por quê? Porque Deus tem um projeto na nossa vida e preparou para que a gente estivesse aqui. Bastante gente poderia estar aqui hoje. Bastante gente poderia estar aqui. Mas não está por quê? Porque o projeto de Deus para a vida dele pode ser outro. Não vou falar que Deus não tem um projeto para a vida dele, não. Eu não conheço quem sou eu para conhecer. Mas veja bem, Abraão Deus pediu uma coisa muito séria para ele que talvez se pedisse para mim, pedisse para você, eu não ia ter coragem. Primeiro, sabe por quê?
primeira coisa que a gente ia fazer é consultar a mãe. Você não ia perguntar para ela? Ó, Deus está querendo um menino, o que eu faço? Não é ou não? Ó, Deus está querendo a menina, o que eu faço? Primeira coisa que a gente ia fazer é ser linguarudo. A gente não ia conseguir ser fiel com Deus e segurar isso só para a gente. Não me aguentar, Alexandre, não adianta. Vamos falar, qualquer um aqui falasse que não, eu ia aguentar ficar sem comentar com o outro. Não, nem que fosse, não. Quando tivesse coragem para falar com a mãe, eu ia chamar o avô, eu ia chamar alguém mais próximo e ia falar, olha, o que eu faço? Não é? Pensa, medita nisso. Se Deus chegasse e falasse para você, eu quero um menino seu, eu quero sua menina, o que você ia fazer? A pressão ia ser tão grande que você não ia conseguir ficar sem comentar com alguém, sem conversar, sem se consultar com alguém. Às vezes até não ia ter coragem para falar com a mãe porque ia apanhar, com certeza. Mas aí Deus conhecia e conhece o coração de todos. Conhecia o coração de Adão. Por isso que ele requisitou aquilo lá. Por isso é de que ele requisita coisas de você. Ele conhece o coração. Sabe, Elvis? É por isso que ele chega para você e pede certas coisas para você. Ele conhece o coração. Coisa que nós não conseguimos, às vezes, nem nós mesmos conhecer o nosso coração, mas Deus conhece. E se faz parte do projeto dele, com certeza nós vamos passar por aquilo que está dentro do projeto dele. Jacó fez aquela trapaça toda ali e acabou ganhando o direito de ser primogênito. Deus conhecia o coração dele. Conhecia. Porque na hora que Deus se apresentou para ele, ele lutou com o anjo até que fosse abençoado por Deus, até que Deus atendesse ele e abençoasse ele. Mas que bênção que é? Ficou puxando uma perna pro resto da vida. Mas aquilo para ele foi um sinal de que Deus é o rei. Sabe, Bruno, às vezes vai ficar com a dorzinha na coluna, vai dizer doeu o resto da vida. Deus ajude que não, mas é um sinal que Deus dá para a gente. Desculpe estar usando você, mas é um sinal que Deus dá para a gente. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque Paulo fala a respeito disso. Para que ele nunca se esquecesse do lugar que ele veio e de onde ele foi tirado, ele tinha um espinho que tocava ele dia e noite. Para ele lembrar que ele era dependente de Deus. E às vezes nós precisamos também de um espinhozinho cutucando a costela da gente, para a gente lembrar que nós somos dependentes de Deus. Davi, o último. 3 pecados. Aí a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. 3 pecados graves. É grave o pecado dele? Será que é grave os 3 pecados de Davi? Deve ter roubo. Mandou matar depois. Será que é grave isso? Tem pecadinho? Tem pecadão? O pecado dele foi grave. Porque pecado é grave. Seja pecadinho, seja pecadão, é grave. Por que é grave? Porque nós começamos a conversa. É desobediência. Independente se é pequenininho, se é grandão, é desobediência. E vocês já imaginaram se Deus não desse para nós Jesus para fazer a alma redentora e colocasse nós em condições do que está falando lá em Apocalipse 22:14, que nós um dia vamos comer a árvore da vida se a gente perseverar até o fim?
fosse da mesma forma que ele agiu com Adão, se ele agisse com nós cada vez que nós cometêssemos alguma desobediência, alguma coisa que desagradasse ele. E o que é desobediência? Desobediência. O que é desobediência? Desobediência é que. O que é mesmo desobediência? O que é desobediência? Nós fazemos uma pergunta assim, na hora não vem nada na cabeça da gente, sabe por quê? Porque a gente está começando a normalizar as coisas. A gente está começando a achar que tudo é normal, que tudo que acontece é normal, está na moda. Todo mundo faz. Nós não somos todo mundo, gente. Nós não somos todo mundo, não. Eu tenho que começar a separar as coisas. Eu não preciso separar das pessoas lá fora. Eu não preciso criar uma bolha daqui a pouco e morar dentro da bolha para mim não ter contato com o mundo lá fora. Mas o discernimento espiritual que eu tenho que ter tem que mudar. A transformação diária, que o pastor sempre fala, falei domingo passado, vou falar de novo. A transformação diária que nós temos que ter, nós temos que mudar a cada dia o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. Se eu continuar achando que é normal o que acontece no mundo aí fora, sinto muito dizer, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. Aquele dia Jesus vai chegar, vai olhar assim e falar, não, mas eu saía lá de Cerqueira, ia lá no culto, todo culto eu estava lá. A irmã Ellen louva, que é uma beleza, a Ana louvou na quarta-feira também, que é uma beleza, o Ronaldo traz uma palavra que é uma beleza, o Elvis prega, o Carlos prega, o Alexandre trouxe uma palavra, ele deu uma palavra, a Fran orou, a Fran pregou, a Fran pregou. Jesus fala assim, quem é você? Eu te conheço? De onde? E o que é pior, eu falei assim, não, você passa de mim, meu. Vai sair, dali. Vai sair, eu não te conheço não, vai sair daqui. Fala, vocês estão vendo? Nós estamos falando a respeito de amadurecimento espiritual, e para o amadurecimento espiritual é a gente começar a entender e discernir as coisas do mundo e as coisas de Deus. A gente começar a entender o que é importante e o que não é importante para a nossa vida. A gente precisa começar a entender o que realmente nos afasta de Deus. O que é bênção para a nossa vida e o que é maldição. Sabe? Às vezes a gente acha que certas coisas para a nossa vida vai ser bênção. E às vezes a gente consegue transformar aquela bênção em maldição. Não é porque a bênção de Deus vira maldição, mas nós conseguimos transformar aquela bênção em maldição. Sabe? Porque às vezes, sabe, Ronaldo, eu venho para a igreja, eu venho a pé para a igreja. Eu venho a pé para a igreja, eu não falto nenhum culto. Aí Deus me abençoa com meia cor de corpo regimentar que é acentuada. E daí ao invés de ir para a igreja, eu vou para a prainha, vou lá para Costa Azul. Aí eu já não chego para o culto mais. Uma bênção. Um carrinho, né? Meia cor é um Fusca 66. Bem podrinho, né? Mas dependendo de Deus. Para mim vir para a igreja. Mas eu ao invés de vir para a igreja, eu já começo a ir para Costa Azul, Ponte Alta, né, Alexandre? Esse carro. Aí eu já vejo que o carinho serve para outras coisas, menos para mim, para a igreja. Então eu transformei aquela bênção de Deus, não foi Deus não que. Eu transformei aquela bênção que Deus me deu numa maldição. E aí o que é mais interessante, quando o carinho quebra, daí eu culpo Deus.
nós não assumimos nada, né? Ou é o diabo, ou é Deus que tirou a mão, ou é Deus que está, ou é o diabo que está agindo, Deus que tirou a mão, mas eu não faço nada, eu sou santo. Então a gente tem que parar de terceirizar as coisas. Nem tudo é obra do diabo, e nem tudo foi Deus que tirou a mão, é a gente que toca o caminho errado mesmo. É a gente que vai para o lado errado mesmo. Então a gente precisa começar a entender essas coisas na nossa vida. É por isso que o pastor está trazendo. Fiz uma apostilinha ali, ó, tem bastante material dentro da Bíblia para a gente estar discutindo um assunto. Venha participar, pare de tomar o leitinho, comece a comer uma papinha, né? Vamos falar da papinha, não é que tempo é isso? No meu tempo era uns vidrinhos assim, que foi uma mão, porque era lá. Eu não sei se hoje ainda vem nos vidrinhos, porque faz tempo que eu não tenho mais criança, não sei como é que é. Era dentro do vidrinho ainda? A papinha? Não? Vem, né? Vem no vidrinho. Então, mas a gente tem que parar de estar só no leitinho e começar a comer uma papinha, sabe? Aí é uma pastazinha ainda, mas já vai estar começando. Até o cocô diferencia, né? Então tem que começar as mudanças na nossa vida. Nós temos que começar a amadurecer. Nós temos que começar a entender o agir de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Pai, nesse momento eu venho agradecer a Ti, ó Pai, pela Tua palavra, através dos louvores, através da leitura da palavra, através da pregação, Senhor. Ó Senhor, eu venho clamar também, possamos retornar aos nossos lares com segurança, ó Pai, sobre a Tua proteção, sobre a Tua graça, ó Pai. Ó Senhor, que essa semana seja abençoada como todas vêm sendo, Senhor. Que o Senhor possa continuar estendendo a Tua mão e nos protegendo e cuidando de todos nós, de nos abastecendo, de nos suprir, Senhor. Ó Senhor, nesse momento eu quero agradecer também, Senhor. Agradecer, ó Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. E eu já agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje como para todos sempre, todos digam amém. Se Deus é por nós.